Como alguém envolvido também nessa área de música e louvor, você enxerga quais aspectos positivos e negativos que você tem enxergado atualmente? Você tem enxergado mudanças no que se canta hoje, no que se cantava ali, quando você começou, no início do seu ministério? Claro que sim, Antônio. Eu não estou sozinho, né? Um dia desses o César Camargo Mariano veio aqui no Brasil fazer a divulgação de um trabalho dele, ele deu uma entrevista para a Veja, e o jornalista perguntou o que ele achava da música sertaneja. Ele falou, olha, eu acho que essa música não vai durar muito não, mas e eu acho que não deve durar mesmo. Ele falava que isso não é música não. Aí ele falava assim, que no Brasil o pessoal está mais interessado na mídia do que na arte. A arte foi um papel amassado e jogado no lixo. Daniel, se eu falo uma coisa dessa, não tem valor nenhum, mas o César Camargo falando, você tem que dar... Né? Isso é porque ele não sabe o que aconteceu no mundo evangélico cristão. Né? Mas eu tenho me dedicado muito a essa questão, né, da transformação que aconteceu. E hoje eu estou convencido de que o momento mais difícil para a igreja cristã com relação à música é o período atual. As mudanças vieram assim, lá, como eu já mencionei para você aqui, lá no século XV, o Conselho de Laodiceia proibiu a igreja de cantar. Se era uma proibição terminante, ou se era uma, digamos assim, parte só que eles não podiam. Mas o fato é que, da Idade Média em frente, o cântico congregacional foi delegado aos especialistas. Um papa, se não me falha a memória, Gregório, né, fundou uma escola de canto. E, a partir daquele momento, a música na missa católica, né, foi destinada aos especialistas. Então, só os cantores formados é que entoavam cânticos na missa. Por causa disso, a missa ficou tão complexa que realmente não dava para a congregação participar. Ela ficava lá assistindo a toda aquela apresentação. Quando chegou na reforma, a reforma ajudou, porque os reformadores eles trouxeram de volta o cântico congregacional, tanto que Calvino fez inário, o Lutero fez inário, os suíços fizeram inário. Então, a cultura do inário fez parte do início da igreja protestante. Né? E, com isso, eventualmente surgiram os corais. Né? Durante o século XVII, XVIII, XIX, os corais estavam lá na galeria, nos templos, né, nos santuários, estavam na galeria perto do órgão. No início do século XX, eles vieram para frente novamente. E aí o coral vestia uma toga, enfim. Só que nos anos 60 aconteceu uma outra mudança, que começou lá nos Estados Unidos com a igreja do Chuck Smith, que ele começou a evangelizar a juventude e a maioria dos convertidos eram músicos, e ele começou a dar um espaço no culto para eles cantarem, fazer uma parte significativa do culto. Deu tão certo a música que eles estavam fazendo que ele fundou uma gravadora que todo mundo conhece hoje, a Maranatha Music, que tem música para o mundo inteiro, faz música, todo mundo canta a música da Maranatha. Começou na década de 60 com o Chuck Smith. Depois o John Wimber começou um trabalho também na Vineyard, que hoje todo mundo canta a música da Vineyard. E o que aconteceu foi que nos anos 70, 80, 90, no final do século XX, essa cultura do louvor congregacional, daquele período de 15, primeiro eram 10 minutos, depois para 15, depois para 20, depois 30, 40, uma hora. Aos poucos o coral foi sendo, digamos assim, aposentado. Né? E hoje é muito raro, poucas igrejas no Brasil têm coral. O coral foi substituído pela banda. Só que assim, a ideia da banda em si não é ruim, mas o fato é que ela surgiu num contexto das grandes gravadoras, o mundo gospel. Isso começou lá nos anos 80 com
o rock lá da Igreja do Renascer em Cristo, né? Depois O veio a resgate. rádio gospel, vieram as bandas e tudo. E é logicamente que outras gravadoras surgiram no cenário, a MCK lá do Rio de Janeiro, a da Line Records aqui em São Paulo, e aí esses impérios, que era muito dinheiro nessa questão, descobriram o mercado evangélico e começaram a produzir músicas que vendessem. O importante é a música vender. Para isso, eles precisavam divulgar os cantores da gravadora. Então, eram montados os palcos, cenários, eram verdadeiros shows, né? Os garotos das igrejas começavam a ver aquilo e falavam, poxa, a gente bem podia fazer isso aqui na igreja. Então, hoje você vê, essa cultura que era feita lá fora, agora está aqui dentro. Né? A banda se acha, né? Os caras... e criou-se uma cultura de que a banda é que importa. Então, se você colocar um som ensurdecedor no palco, ninguém na igreja consegue cantar. Quer dizer, você canta, mas não se ouve. Você não ouve o irmão que está do seu lado. E isso é mais característico, porque apagou-se a luz do auditório. Quer dizer, a igreja já era auditório mesmo, porque ficava ouvindo. Mas agora constituiu mesmo, porque na hora do louvor apaga-se a luz da igreja e acende-se os holofotes sobre o palco. Então, em tudo isso, só quem faz música hoje é a banda. A igreja é o auditório da banda. E por que isso acontece? É só por causa disso? É o mundo entrando na igreja? É a ausência de ensino? É uma falta de discipulado mesmo? Exatamente. Eu acho que uma coisa vai alimentando a outra, sabe? Uma coisa vai alimentando a outra. Eu acho que os pastores têm responsabilidade sobre isso. Né? Muitas vezes eu tive problemas na igreja que eu pastoreava porque eu contesto essa mentalidade da cultura do culto show, entendeu? E cada vez mais eu estou ficando mais convencido de que essa cultura veio para emudecer a igreja. Né? E mais do que isso, Daniel, recentemente Deus me levou a um texto que fez uma mudança tão grande no meu conceito que eu não sei nem por que eu faço com isso. Porque o Salmo 22 tem um versículo que diz que o salmista dizia, eu cantarei, eu proclamarei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Só que nós sabemos, desculpe, que o Salmo 22 é um salmo messiânico, que fala do sofrimento de Cristo na cruz. Só que o autor aos Hebreus traz este versículo do Salmo 22 para Hebreus capítulo 2, quando ele fala da natureza do ofício sacerdotal de Cristo. E aí ele fala assim, como está escrito lá no Salmo 22, cantarei louvores no meio da congregação. Ora, a gente já sabe que Jesus fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ora, se a gente está orando e a gente está cantando, Cristo vem cantar no meio da congregação. Aí, de repente, eu pensei, se Cristo está no meio da congregação, nós estamos mandando ele parar de falar. Nós estamos dizendo para ele, sente e assista-nos. Igualzinho aquela igreja lá do Apocalipse que dizia para Jesus, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Bem, isso eu descobri essa semana preparando um estudo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso, mas pense nas implicações. Se Cristo está lá no meio da congregação para cantar louvores e louvar o Pai junto com os irmãos dos quais ele não tem vergonha, e nós estamos dizendo à congregação, fique quieta, porque agora somos nós. Nós estamos dizendo, Jesus, espere a sua vez. Por enquanto nós estamos. Quando a gente terminar, se você quiser, você pode fazer alguma coisa. Quando você descobrir o que você vai fazer com isso, você me fala. Eu quero ver. Não, isso está fazendo uma revolução. Não sei quero ainda, ler. mas eu estou muito convicto de que o
O ensino é esse. É.